honra, toda glória para sempre. Glória para sempre é o que diz esse cântico. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Nós louvamos, porque temos a certeza de que Ele é soberano sobre as coisas, todas as coisas, porque Ele é Deus. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então nós dizemos, assim como o profeta, que ainda que os montes não floresçam, né, a vide não dê fruto, nós continuaremos louvando esse Deus que é o nosso pastor, é o nosso protetor, é quem governa todas as coisas. Não olhe circunstâncias, é o nome da música. Esta paz que sinto em minha alma. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. O seu amor. Alegre estou. Não olhe circunstâncias. Não, não, não. Olhe o seu amor. O seu amor. Alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor.
aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Oh, glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guie por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guie por vista. Alegre estou. Amém. A palavra está com quem é de direito. Acredito que seja eu nesse momento. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Muito bom poder estar aqui com vocês nessa ocasião, para a gente poder meditar na palavra de Deus. Algumas coisas importantes para a gente poder falar aqui, para a gente poder começar, evidentemente. E eu começo agradecendo o Joel e o Matheus e esposa, que estão com as câmeras abertas aí. Eu que tenho feito muitos encontros online, digo para você o seguinte: aqueles que puderem abrir a câmera, facilita muito para quem está visitando, conhecendo, ver as pessoas. Ficar falando para o computador, ficar falando para figurinhas não é uma coisa muito boa. Acho que especialmente com a palavra de Deus é bom a gente ter esse contato com as pessoas. Mesmo que você esteja atento, ouvindo, eu sempre faço esse desafio. Você não é obrigado e não se sinta constrangido se você não está em condições de abrir a câmera. Mas aqui na igreja em Campinas, nos encontros do Mackenzie, a gente tem pedido a gentileza para quem, justamente quando a gente recebe um visitante, para a gente abrir as câmeras para facilitar para quem está falando, tá bom? E eu agradeço aqueles que podem fazer isso, tá bom? Se você não pode, não tem problema. A segunda coisa que eu quero colocar aqui de antemão é que eu vou ser objetivo, tá? Não se preocupe, eu não vou demorar aqui nessa noite. Vou ser bastante objetivo na meditação com vocês. Deixa eu só ver aqui tem que funcionar aqui a tomada, né? Se acabar a carga aqui do computador, eu vou ficar no meio do caminho aqui, vocês não vão estar me ouvindo. Aí, tá ligado. Desafios da modernidade. Uma segunda coisa que eu estava falando para vocês é que eu pretendo ser objetivo aqui na meditação com vocês, e ao ser objetivo, gostaria de aproveitar cada instante com vocês aqui nessa noite, para a gente poder ter aqui uma boa absorção do conteúdo de aprendizado, né? E a terceira, falando previamente aqui, é que, para quem não me conhece, depois que quiser conhecer melhor o meu ministério, eu fui pastor em Goiás durante muitos anos, e de Goiás vim para São Paulo para ser capelão aqui no Mackenzie, mas eu tenho ministérios que eu executo, além da capelania. Então, se você quiser, me segue lá no Instagram, que é o Alexandre_Antunes, e eu tenho um canal de YouTube, não sei se foi falar disso aí, mas eu tenho um canal de YouTube que se chama Teoria da Inspiração. Inclusive, é o nome que está aqui no meu conectar aqui, porque eu conecto pelo computador, eu só consigo conectar com esse nome aqui mesmo, a minha outra conta está no celular, tá bom? Então, tem um canal de YouTube que chama Teoria da Inspiração, depois você vai lá no YouTube e vê lá, eu falo sobre filmes e teologia, e eu convido você a assinar esse canal lá, a nos acompanhar ali, o ministério por ali. Nós temos o desafio hoje de falar sobre essa perspectiva de uma análise sobre os efeitos da pandemia na vida dos solteiros. E eu vou meditar num texto com vocês, e eu entendo que a Escritura ela é atemporal. Ela funciona e ela tem princípios que se aplicam em pandemia, fora da pandemia, porque os dramas do coração humano, as nossas lutas, seja solteiro ou casado, como alguém disse, mas né, não é só solteiro que se sente só. Então a gente vai olhar aqui para um texto aqui, tirar lições desse texto para a nossa caminhada hoje. Eu não costumo usar muito PowerPoint, tá? Então, mas eu costumo fazer um desafio para quem me acompanha, além do que eu já fiz da abrir a câmera, né? Mas é o desafio aí da caminhada. Um outro que eu faço se você puder anotar o que vai ser falado aqui, eu acho que essa interação é mais produtiva do que você ficar apenas vendo ali os textinhos
lançados no PowerPoint. Eu prefiro que, de repente, você interaja anotando, pensando, gravando ali o que eu estou falando, porque quando você anota, você precisa ouvir e relembrar o que você está falando, o que está sendo falado. O texto nosso se encontra no livro de Gênesis, capítulo 29, Gênesis, capítulo 29, do versículo 31 até o versículo 35, tá? Gênesis, capítulo 29, do verso 31 até o verso de número 35. Gênesis 29, do 31 até o 35. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterido, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse, agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse, esta vez louvarei o Senhor, por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Vamos orar? Pedir para Deus falar ao nosso coração. Pai, nós clamamos ao Senhor que nessa noite, nesse encontro que estamos tendo com os irmãos da Igreja Presbiteriana Palmas Norte, que a gente possa, ó Deus, ser edificado pela Tua palavra e enriquecidos pela mesma, de forma, ó Deus, que a mensagem que vai ser trazida possa realmente, ó Deus, encontrar guarida nos corações e trazer resposta diante das angústias que nós enfrentamos na jornada. Assim, eu peço ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero pensar com vocês aqui dentro dessa perspectiva, desse olhar que me foi passado sobre os desafios da pandemia. Veja que se você olhar para um olhar superficial no texto, você vai perceber e talvez até questionar assim, mas o que esse texto tem a ver com o drama do solteiro, sendo que ela está falando de marido, de filhos, né? Talvez seja até uma pergunta que você já tenha feito previamente no seu coração. Bem, quando eu penso em solteiro, quando eu penso em solidão, quando eu penso em pandemia, eu vejo princípios de verdade que eu encontro em toda a Escritura e como alguém de maneira muito, muito correta, falou assim, olha, não é só solteiro, a gente encontra isso no coração do ser humano. Então, eu queria que nós pensássemos nessa perspectiva como, de fato, uma realidade que todos nós enfrentamos, e eu quero olhar para a história de Lia. Vocês estão me ouvindo legal? Todo mundo me ouvindo bem? Está ouvindo belezinha? Ok. Então, eu quero pensar sobre a história de Lia, dentro dessa perspectiva maior aí da solidão, da dificuldade, dos desafios que nós enfrentamos. E aí, o tema que eu quero pensar especificamente para hoje com vocês é a saga de Lia, alguém em busca de significado. A vida de Lia me faz ter alguns apontamentos sobre dramas que ela enfrentou na jornada dela, que eu vejo que solteiros e pessoas solitárias, sejam casadas ou solteiras, pessoas que estão na jornada, elas enfrentam. E eu quero pensar com vocês aqui a saga de Lia, esse é o tema, se você quiser anotar, a saga de Lia, alguém em busca de significado. Nós vamos olhar 4 aspectos que Lia tem para nos ensinar, que eu vejo que são muito especiais para quem está enfrentando os desafios da sua jornada, se sentindo só, se sentindo muitas vezes desprezado, se sentindo muitas vezes em dúvida com o futuro, com coisas que se intensificaram na pandemia, tá? A saga de Lia, alguém em busca de significado, 4 características de Lia que nós vamos pensar aqui hoje. Primeira delas, que você quiser anotar, estava fora dos padrões. Então, essa é a primeira perspectiva que eu quero que você entenda Lia comigo, e a gente vai analisar a vida de Lia. Segunda coisa, ela era agraciada sem saber. Primeira coisa, estava fora dos padrões. A segunda coisa, ela era agraciada sem saber. A terceira característica, ela busca encontrar sentido para a vida dela em coisas deste mundo. Ela busca sentido para a vida dela em coisas deste mundo. São 4 coisas que eu quero falar sobre Lia, pensando nessa questão dos dramas que ela passa, que tem a ver conosco, né? E a quarta coisa, ela encontra paz quando olha para o lugar certo. Repetindo, estava fora dos padrões, era agraciada sem saber, busca sentido para a vida dela em coisas deste mundo, e encontra paz quando olha para o lugar certo. Lia é um personagem bíblico que, para mim, se parece muito, bastante com a nossa geração. Nas angústias, nas frustrações, nos traumas, nos complexos, na solidão, nos medos,
E estudar a história de Lia é algo interessante, porque Lia não é o personagem que nós sempre, quando vamos para essa parte do livro da Bíblia, ou do livro de Gênesis, que é escrito por Moisés, Lia não é um personagem que nós falamos sobre ela. Nós falamos sobre Raquel, nós falamos sobre Jacó, nós falamos sobre José, Benjamim, mas nós pouco falamos sobre Lia, ou pouco entendemos a vida de Lia. E eu quero apresentar aqui para vocês um olhar sobre Lia como esse personagem que me ensina a enfrentar os dramas da solidão, ensina a entender algumas coisas sobre a caminhada nossa cristã nos dias de hoje, diante dos desafios que nós enfrentamos, seja em pandemia ou fora de pandemia, porque são desafios que eu olho para a Escritura. E deixa eu dizer outra coisa importante aqui para a gente poder começar. Não esperem de nenhum pregador, e não esperem isso na jornada de vocês, que algum pregador venha com receita de bolo do que você tem que fazer, tipo assim, faço isso, faça isso. Isso não é o nosso caminhar. O nosso caminhar é olhar para a Escritura e extrair princípios da Escritura. E essa moça bonita que chegou aí, de lenço azul, o que é isso? No cabelo, toda bonitona. Seja bem-vinda, viu? Tá aí com a Jaice. Seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda, participe conosco mesmo. Muito bom ter a senhora com a gente aqui. Então, como eu estava falando, a gente olha aqui para a Escritura e a gente vê sendo narrada outras histórias. A história de Lia não é uma história que é muito narrada, e a gente tem esse olhar. Por quê? Porque a Escritura nos permite ter uma observação sobre a vida dela, e aí o que eu estava falando, né, que era a questão de que não tem receita de bolo, não tem assim, faça isso, e vai ser a receita da felicidade. Não, a gente não pensa assim. A gente tem ali na Escritura princípios, e esses princípios nos ajudam, e são princípios atemporais que nos ajudam a enfrentar os desafios. E a saga de Lia, a vida de Lia, mostra alguém que está em busca de significado. Talvez você seja solteiro ou casado, seja sentindo só ou não. Talvez você esteja muito próximo dos sentimentos que Lia tinha, e por isso eu quero pensar com vocês sobre ela. A primeira coisa que eu já falei aqui é que Lia era alguém que estava fora dos padrões. O que eu quero dizer com alguém fora dos padrões? Lia cresceu debaixo do estigma de ser colocada como alguém fora dos padrões. E aí tem tudo a ver com solidão, tem tudo a ver com, às vezes, sentir solteiro, ou às vezes até você ter em grupos, mas sentir só, porque Lia era alguém que se sentia fora dos padrões. E eu explico isso para vocês olhando para a Escritura. Veja como Lia é apresentada pela primeira vez na Bíblia. Está lá no versículo 16 e 17. Diz assim, do capítulo 29. Ora, Labão tinha 2 filhas. Labão é o pai de Lia e Raquel, tá? Labão poderia muito bem se chamar Lambão, porque pensa num sujeito lambão, mas é Labão mesmo, mas eu gostaria de rebatizá-lo como Lambão, tá? Então, se eu chamar ele de Lambão, é porque ele é um lambão mesmo. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, nossa personagem, e Raquel, a mais moça, super conhecidíssima. Olha o 17. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Lia era alguém que estava fora dos padrões. Lia, alguém em busca de significado. E a primeira coisa que eu encontro com Lia é que a Bíblia descreve ela que ela era alguém fora dos padrões. E veja que isso tem um reflexo na vida dela, porque lá no versículo 31, que é o versículo que a gente leu para começar a nossa história, lá diz assim, vendo o Senhor que Lia era o quê? Desprezada. A expressão usada para ela é desprezada. Gente, não está dizendo aqui que Lia era amada, que Lia era benquista, que Lia era uma pessoa que estava super bem. Lá está dizendo que Lia era desprezada. É assim que nós encontramos Lia, e quando a gente pesquisa a história dela, quando temos descrições dela, sabemos que o pai dela, o Labão, que poderia ser Lambão, que ela é a irmã mais velha, que ela tem uma irmã mais nova chamada Raquel, de que a gente ouve falar bastante, por isso a gente tem vários nomes de Raquel na Bíblia, né? Raquel é a mais famosa. Mas no versículo 17 nós temos uma pista legal que diz por que Lia era desprezada. Eu falo que Lia era alguém fora dos padrões. E era fora dos padrões por causa da maldade da sociedade. A sociedade, às vezes, ela é muito cruel com a gente. Lá diz assim, Lia tinha os olhos baços, ao passo que Raquel era formosa, de porte e de semblante. Moisés, quando está escrevendo esse texto aqui, ele está usando expressões para a gente
entender como é que elas eram, Lia e Raquel, essas irmãs. E se você perceber, o texto não está falando de saúde. Presta atenção, porque olha só, Lia tinha uns olhos baços. Olhos baços indica, parece que ela tem um problema nos olhos de saúde, não é? Baços, embaçado, né? A gente não usa a palavra baço. Fulano tem os olhos baços. A gente não usa essa expressão usualmente no português. A gente usa a derivação, que é embaçado. Estou dirigindo à noite, está tudo embaçado. Diz respeito a uma dificuldade de visão. E aí veja que quando vai falar de Raquel, Lia tem uma dificuldade de visão. E quando vai falar de Raquel, fala assim, Raquel é formosa. Raquel tem um porte semblante formoso. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Se está falando que Lia tinha um problema de saúde, o certo era falar Raquel tinha saúde boa, não tinha problema de saúde. Por que está falando que Raquel é bonita e Lia tinha problema de visão? Porque, na verdade, se você vai pesquisar aqui os originais hebraicos, quando usa a expressão olhos baços, tudo indica que Lia tinha um problema nos olhos, que envolvia um aspecto estético dela, e que, para a sociedade daqueles dias, Lia era considerada feia. Veja aqui, Moisés está dizendo assim, Lia tinha os olhos baços. Moisés está dizendo assim, Lia era feia e Raquel era bonita. O que é olhos baços? Pode ser traduzido, gente, com um problema de visão que a gente conhece muito e que a sociedade daqueles dias colocou esse fardo sobre essa menina. Eu quero que você olhe para Lia com misericórdia, tá? Porque imagina a sociedade julgando você pela sua estética. Porque sabe o que olhos baços pode ser traduzido? Olhos tortos. Lia provavelmente tinha um estrabismo agudo. Lia tinha os olhos tortos. E por ter olhos tortos, Lia cresceu debaixo de um estigma. O estigma de estar fora dos padrões. O estigma de, por estar fora dos padrões, ser considerada feia. Eu consigo entender o drama de Lia, sabe por quê? Porque se não bastasse esse drama das pessoas considerarem a irmã dela bonita e ela feia, esteticamente falando fora do padrão, além disso o pai dela, que é o Labão, que poderia ser Lambão, quando Jacó chega nas terras de Labão, ele se apaixona por quem, gente? Pela Raquel. E aí ele faz um acordo com Labão, olha, eu vou trabalhar 7 anos para casar com Raquel. E aí ele trabalha 7 anos para Raquel que parecem que não são nada para ele. Assim a Bíblia diz. Tanto que ele gostava de Raquel. Na noite do casamento, está tendo casamento em Palmas aí, na noite do casamento, o Labão, de maneira espertalhona, faz uma tramóia. E lá no versículo 23 diz, olha o que diz o versículo 23 do capítulo 29. À noite, ele conduz Lia, ele envolve Lia numa tramóia, ele envolve a filha dele numa tramóia, e entrega ela a Jacó e coabita. Jacó não percebe, e a gente não sabe quais os detalhes por isso, porque no 25 diz assim, ao amanhecer viu que era Lia, ele não sabia que era ela, por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste, não te servi por amor a Raquel, por que pois me enganou? Olha a situação dessa menina, gente, sendo considerada feia, o pai dela envolve ela em falcatrua. Lia era alguém fora dos padrões. O primeiro drama que eu vejo de solidão nos nossos corações é a gente viver numa sociedade que estabelece padrões e que muitas vezes nós nos machucamos. E a pandemia intensificou isso, de nos sentirmos fora dos padrões. Você já se sentiu assim, meu irmão, minha irmã? Ou você é alto demais? Ou você é baixo demais? Ou você é gordo demais? Ou você é magro demais, ou seu cabelo é liso demais, ou seu cabelo é enrolado demais, ou seu nariz é grande demais, ou seu nariz é fino demais, ou a orelha é grande demais, ou... Tem? Né? Tô vendo ali o Matheus, ali, alguém apontando ali para... Né? Ou falta cabelo, ou tem cabelo demais, ou falta cabelo. A cor da pele... ou é branco demais, ou é moreno demais. E a gente, muitas vezes, sem que ninguém saiba, se sente muitas vezes fora do padrão que é estabelecido para nós. E isso traz solidão. Isso traz angústia. E quando a gente encontra Lia lá no versículo 31, ela está desprezada.
Eu falo que eu sei o que é ser fora do padrão, porque esses dias eu achei uma foto minha de quando eu tinha 13 anos de idade, primeiro RG que eu fui fazer, meus irmãos. Gente, que 13 anos, primeira foto tinha 3x4 pro RG, sabe? Carteirinha de identidade. Meus amigos, ali a feiura chegou e parou assim, sabe? Mas Deus derramou assim, ó, vamos fazer esse menino feio para ele valorizar. Gente, mas era... Não vou nem entrar nos detalhes aqui, porque eu olhei a foto e fiquei com dó de mim mesmo no passado. Falei, meu Deus do céu, coitado. Ai, ai. Eu entendo a dor de Lia, da comparação. E uma primeira coisa que eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite, às vezes você se sente assim, fora dos padrões, é um bom momento para a gente parar para pensar sobre isso, olhando para a história de Lia, porque muito da solidão, muito da angústia, muito dos traumas de quem é solteiro e às vezes não casa ou quer casar, é às vezes se sentir fora do padrão. Lia se sentiu assim. Lia foi envolvida também num casamento que a coisa não estava bem nos padrões daqueles dias, porque o Labão pega e fala assim, na sequência, não fica assim, Jacó, porque Jacó foi lá reclamar que ele tinha sido enganado. Aí o Labão, que poderia ser Lambão, fala assim, não fica assim, Jacó, trabalha para mim mais 7 anos de graça, eu te dou a mais nova, porque na minha terra aqui não é costume a mais nova casar antes da mais velha. E aí, o Jacó naquela situação, e o Labão pega e fala assim, mas faz o seguinte, você vai trabalhar mais 7 anos de graça para mim, mas para você não ficar triste, próximo fim de semana eu faço o seu casamento com Raquel. Eu já te entrego ela no próximo fim de semana. Não vou te entregar agora porque você acabou de casar com a mais velha. Então, você desfruta agora com ela, tá casado, tá consumado. Próximo fim de semana eu te entrego Raquel, mas você trabalha para mim 7 anos, você fica casado com as duas, como é da cultura daquela época. Só para um comentário rápido aqui, essa questão cultural de a gente ver na Bíblia um padrão que tinha homens que casavam com mais de uma mulher, isso não é padrão bíblico não, viu? Tá? Isso aqui é cultura influenciando a sociedade e era a cultura daqueles dias. Assim era, mas não quer dizer que é o padrão bíblico não. Sabe por quê? Qual que é o padrão bíblico? Quantas mulheres Deus fez para Adão? Uma. Então pronto. Esse é o padrão bíblico, tá? Lembre-se sempre disso. Então, a gente tem aqui o costume da época que Jacó se casa com Raquel e com Lia. Só que Jacó amava Raquel. E a gente encontra ali no versículo 31, desprezada. Aí eu entro no segundo aspecto que eu quero comentar com vocês sobre a saga de Lia, alguém em busca de significado. Lia era agraciada sem saber. Olha o que a Bíblia diz lá no versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. O segundo aspecto que eu quero comentar com vocês, Lia era agraciada sem saber. Quando a gente encontra com ela aqui no versículo 31, ela está sofrendo desprezo, ela está sofrendo solidão, ela está angustiada com os dramas da vida dela, do jeito que a vida dela estava. E às vezes você que está me ouvindo nessa noite está sofrendo com dramas da sua vida, da forma como a sua vida está. Mas olha o que acontece com Lia. Deus, no versículo 31, diz que vendo o Senhor, o drama de Lia, vendo o Senhor, a solidão de Lia, o que é que Deus faz? Faz dela uma mulher fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Sabe o que isso significa para mim? Uma das formas para enfrentar os desafios da solidão nesses tempos de pandemia é me lembrar que Deus está olhando por mim. Porque Raquel foi agraciada sem nem saber. E é interessante, aliás, Lia foi agraciada sem nem saber. Porque é interessante olhar aqui para esse texto, diz que Lia não fez absolutamente nada, Lia não fez oração, Lia não fez um movimento, Lia não fez um ato. Não, Lia era alguém que passava por lutas. Mas Deus olhou para Lia. Muitas vezes a gente acha, esse para mim é um dos perigos nossos na caminhada, que é você que tem que fazer alguma coisa. Eu quero lembrar você que quem faz alguma coisa é Deus. Deus viu o drama de Lia e Deus olhou com misericórdia para Lia e Deus agraciou Lia.
E isso para mim é uma coisa fantástica, porque a gente também às vezes fica esperando que aconteça alguma coisa, um eclipse, um terremoto, uma teofania, apareça um anjo diante de nós e fala assim: ei, estou aqui. A gente gosta daquele negócio do arrepio, né? Nossa, aquela pregação hoje eu senti, até arrepiei. Não é coisa de presbiteriano, especialmente da reforma, mas às vezes a gente tem um pezinho lá, a gente gostaria de sentir. Deus não usa, e não é esse o padrão para definir a presença de Deus. Não é sentir um arrepio, não é acontecer um terremoto, não é esse um padrão. Pode até acontecer, mas não é padrão. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é que isso não quer dizer, ou o fato disso não acontecer não quer dizer que Deus não esteja presente. Porque Deus agraciou Lia, inclusive numa coisa natural do organismo, que é a gestação. Só que Deus, de propósito, abençoou o ventre daquela mulher de maneira intencional, abençoou. Uma coisa que é natural se transformou em algo abençoado, diferenciado. Aquela mulher ficou fértil, e isso tudo é um favor de Deus. E não diz em nenhum momento que Lia sentiu um arrepio dizendo que Deus passou perto dela e fez isso. Eu quero dizer para você aqui, em segundo lugar, meu querido irmão, minha querida irmã de Palmas, muitas vezes Deus agiu em seu favor, muitas vezes Deus cuidou de você, muitas vezes Deus esteve do seu lado enquanto você estava em lágrimas, muitas vezes Deus esteve providenciando coisas ao seu redor e você não sentiu nada. Sentir não é padrão de Deus, mas o que a gente entende é um Deus gracioso que cuida de nós. Lia foi agraciada sem nem saber. E eu quero dizer para você aqui que está só, Deus está cuidando de você. Você nem está sentindo, mas Deus está cuidando de você. Deus é Deus Emanuel, conosco até a consumação dos séculos. E eu preciso ver isso como uma expectativa da minha vida. Inclusive, outra coisa que ele faz, ele dá algo especial para Lia, que é uma facilidade de gestação. Eu acredito que esse Deus gracioso cuida de nós, nos dando presentes, mimos, cuidados na nossa caminhada, mostrando o favor e o cuidado dele sobre nós, e muitas vezes não teve nenhum sinal diferente. Não teve eclipse, não teve terremoto, não teve arrepio, mas não quer dizer que Deus não estava com você. Era bom se a gente fosse como Eliseu, né? E Geazi, que viu os anjos ali para cuidar de um servo de Deus. A gente não vê. Mas o fato da gente não ver não quer dizer nada. Porque a gente serve um Deus que cuida de nós. Então, se você se sente sofrido, angustiado, solitário, uma forma de enfrentar essa luta é relembrando que Deus agracia você, e muitas vezes Ele está agraciando você sem você nem sequer perceber. Isso me leva ao terceiro aspecto, que falei que ia ser rápido. Segundo, já estamos no terceiro, ó. São 4, está acabando. Terceiro aspecto. Lia buscou encontrar significado para a vida dela em coisas deste mundo. Bem, o que Deus faz por Lia? Lia, ela é uma mulher fértil, mas ela está num casamento infeliz. Ela é desprezada, ela é abandonada, ela é só. Ela está enfrentando o desafio da geração dela, da solidão, do desprezo, de traumas e complexos que ela carrega desde que é criança, porque ela é fora dos padrões, porque ela é chamada de feia. Deus faz dela uma mulher fértil. Ela tem algo especial. E naqueles dias, ser fértil naqueles dias era sinal de bênção, e a fertilidade implicava na perspectiva assim, de clã, né? De poder construir um clã. Aquilo era importante para aqueles dias. Como você ter uma profissão é importante nos dias de hoje. Como você conseguir uma graduação excelente é importante nos dias de hoje. Como você ter uma habilidade, às vezes você tem uma habilidade para matemática, uma habilidade para medicina. Eu acredito, assim como eu vejo em Lia, que algo que é natural, Deus abençoou, Deus faz coisas naturais, que parecem naturais, terem maior evidência através da bênção dele. Só que o que acontece com Lia? O que às vezes acontece com a gente vai e projeta. A gente projeta nas coisas a razão da nossa existência. Veja a terceira lição que eu vejo com Lia. E a terceira lição é: busque encontrar sentido para a vida dela em coisas deste mundo. Vamos lá. Deus abençoou Lia. Agraciou ela com uma habilidade de gestação fora do normal. E ela vai o quê? Fica grávida de Jacó. Vai nascer o primeiro filho. Olha o que acontece quando esse filho nasce, a partir do versículo 32.
Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. Temos, então, o primeiro nome do filho dela, Ruben. Que nome bonito, né? E olha o que Lia diz ao filho nascer. O Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará meu marido. 33. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterido e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Temos o segundo filho chamado Simeão. Segundo filho de Lia que ela dá a Jacó. Olha lá o versículo 33 ainda. Ah, 34 agora. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, terceiro. E disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Não sabemos o espaço de tempo, a gente sabe o tempo que leva de uma gestação para outra, a gente sabe que naquele período, né, às vezes do final de uma gestação para uma nova gestação não demorava muito tempo, às vezes demorava tempo, dependia muito. Lia, ela tinha um problema de ser desprezada, então a gente não sabe quanto tempo passa de uma gestação para outra. Mas olha o sentimento do coração de Lia. E muito da solidão, muito dos nossos traumas estão no nosso coração. Nasce o primeiro filho. Ela está feliz porque ela pode engravidar, enquanto a irmã dela não pode. Ela tem uma coisa que ninguém tem, uma habilidade que ninguém tem dentro da família dela. Quando o primeiro filho nasce, olha como é que Lia vai chamá-lo. Vai chamá-lo de Ruben e ela vai dizer assim, o Senhor atendeu a minha aflição. E olha a frase dela, pois por isso agora o meu marido vai me amar. Você sabe o que a Lia está fazendo aqui? Ela está dizendo o seguinte, ei, olha como eu sou boa em fazer filhos. Estou te dando um filho, Jacó, olha o seu primeiro filho, seu primogênito. O nome dele é Ruben, sabe o significado de Ruben? O Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora o meu marido vai me amar. Me ame, por favor. Veja se não é desespero de muitas pessoas que estão na solidão. Desespero de serem amados, de serem valorizados, de serem vistos, de serem aplaudidos por aquilo que fazem. Ela busca encontrar sentido da vida dela nisso. Nós não sabemos quanto tempo passa do primeiro para o segundo filho, mas uma coisa eu digo para você, do primeiro para o segundo filho de Lia, nada aconteceu, porque a solidão continuou. Porque olha o que ela diz quando nasce o segundo filho, olha o que está no coração de Lia quando nasce o segundo filho. Soube o Senhor, nasceu o segundo, soube o Senhor que era desprezada, só, preterida é isso, estou deslocado, estou de escanteio. Por isso lhe chamou Simeão. Não sabemos o que acontece do primeiro para o segundo filho, mas o fato é que continua o drama daquela menina. Ela continua só e ela está desesperada pedindo que as pessoas amem ela. Nós não sabemos quanto tempo passa do segundo para o terceiro filho, mas olha o que acontece do segundo para o terceiro filho. E aí eu acho que Lia, por isso que eu falo que Lia se parece muito com a gente, com a nossa geração, porque para mim Lia, ela é ancestral dos brasileiros. Olha o que acontece quando nasce o terceiro filho dela. 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez, sabe o que é brasileiro? Agora vai, eu não desisto nunca. Agora vai. Nasce o terceiro filho, agora vai. Olha o que é o agora vai da Lia. Agora o meu marido vai ficar mais perto de mim. Olha a situação dela, gente. Porque ele deu à luz 3 filhos. E lhe chamou Levi. Nós não sabemos quanto tempo passa do segundo e terceiro filho, nós não sabemos quanto tempo entre o primeiro e o terceiro filho, mas eu digo uma coisa para você. O drama daquela menina permaneceu, a solidão dela permaneceu, a angústia dela permaneceu. E sabe qual é o desespero de Lia? Que para mim só aumenta. Ela usa a graça de Deus para buscar aplauso para ela. E quanto mais ela busca isso, mais o vazio aumenta, mais a solidão aumenta, porque ela está dizendo assim, ei, me amem, olha o que eu faço, olha que filhos lindos que eu faço, por favor, me amem, por favor, olhem para mim. E continua na mesma, continua na mesma, continua na mesma. Meu querido irmão, minha querida irmã, um problema que eu vejo, um princípio para trabalhar aqui com solteiros, é a questão de muitas vezes nós caímos nessa mesma tentação que Lia caiu,
que é a tentação de buscar, já que a gente está naquela angústia do coração, a gente começa a buscar sentido para a nossa vida em coisas deste mundo. E aí é a profissão, eu entro de cabeça na profissão, eu entro de cabeça em alguma coisa, e ali eu começo a fazer coisas com as habilidades, porque Deus olha para mim e me dá graça, cuida de mim. E eu começo a usar aquilo, não para a glória de Deus, mas para a minha própria glória, para que no final das contas seja o mesmo que Lia está fazendo. No final é o mesmo princípio. Ei! Oi! Me amem! Olha como é que eu sou um bom músico! Olha como é que eu sou um bom pregador! Olha como eu canto bem! Olha como eu escrevo uma peça jurídica, para quem é do direito, bem! Olha como eu advogo bem! Olha como eu sou um bom médico! Olha como eu sou um bom engenheiro! Vejam como eu sou bom! E isso, na verdade, é uma grande maquiagem para um vazio, uma solidão gigantesca no coração, que se intensificou, ao meu ver, na pandemia. Lia busca sentido nessas coisas. Eu gosto de usar um exemplo que é muito dos dias de hoje. Eu estou no ambiente universitário, eu fico vendo os dramas dos universitários, né? Porque a gente às vezes busca sentido nas coisas desse mundo. Inclusive, uma das coisas que a gente tem sentido hoje na sociedade é o seguinte: olha, você quer ser alguém? Faça um curso superior. Aí a pessoa vai, passa no vestibular novinho, vai para a faculdade, lutas para quem é cristão no ambiente da faculdade, forma. Aí termina, você está lá com a graduação, alguém chega para você e fala assim: então, legal que você tem um diploma aí de graduado, mas quem é bom mesmo tem mestrado. Aí fala, então vou para o mestrado. Aí você corre para o mestrado e faz o mestrado, aquela coisa, já é difícil, você consegue, pá, mestrado, já é um público raro que tem mestrado assim. Aí fala assim: gente, olha aqui o meu mestrado, veja, eu consegui o mestrado, agora as pessoas vão reconhecer meu valor. Aí você fala assim: agora eu tenho um mestrado, agora as pessoas vão me valorizar. E aí alguém vira para você e fala assim: legal, você tem um mestrado aí, mas tem muita gente que consegue isso aí. Quem é bom mesmo é quem tem doutorado. Aí é fera. Aí você fala assim: então beleza, deixa eu arregaçar as mangas aqui, vou pro doutorado. E entra de cabeça, gasta sua vida, o tempo, e vai, faz um doutorado, quase morre, entrega um doutorado, assim: aqui agora me chamem de doutor. Sou doutor, terminei o doutorado. Aí alguém vira para você e fala assim: é legal, né? Você é doutor? Legal. Você sabe quem que é fera mesmo? É quem conseguiu ser bem-sucedido sem fazer faculdade, sem ter nada disso aí. Aí a pessoa fica doida. Que é desse jeito, a moda hoje é isso. Não, fera é quem? Olha o Steve Jobs, nem fez faculdade. A gente nunca está no padrão. Ok? E se eu alimento no meu coração essa sede para ter a aprovação das pessoas naquilo que eu faço, eu perco de foco o real sentido da minha existência. Você que é solteiro, você que está se sentindo só, mesmo casado também, cuidado para não usar a graça de Deus para buscar glória e aplauso e significado para você, porque esse não é um padrão que Deus tem para nós. Lia buscou sentido para a vida dela em coisas deste mundo. Mas a história de Lia não termina por aí. Tem o último e quarto ponto, que é encontra paz quando ela olha para o lugar certo. Lia tem 4 filhos. E a Bíblia registra o nascimento do quarto também. Olha o que diz lá o versículo 35, que é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Diz assim: de novo, concebeu e deu à luz um filho. É a habilidade que ela tem naquela geração. Ela é fértil. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Nós não sabemos quanto tempo passou do terceiro para o quarto filho. Nós não sabemos quanto tempo passou do nascimento de Levi para o nascimento desse quarto filho que recebe o nome de Judá. Mas eu digo alguma coisa para você perceber comigo. Jacó continuava do mesmo jeito, porque a história diz assim, a gente lê a história na sequência, Jacó não mudou. Raquel não mudou. Não há descrição bíblica de que Lia tenha sofrido algum tipo de intervenção divina que tenha feito um milagre estético em Lia. Lia também, fisicamente falando, não mudou. Mas
Estão vendo ao contrário, né? Dentro do coração de Lia, há uma mudança. E a grande pergunta, como enfrentar a pandemia, a solidão, é que eu gostaria de deixar a resposta nesse quarto tópico. Olhar para o lugar certo e encontrar paz. Não tem receita de bolo. Não tem faça isso, e aquilo outro. Você tem que olhar para o lugar certo para encontrar paz. Sabe quando Lia encontra paz? Quando ela olha para Deus. Porque provavelmente Lia conheceu a Deus através de Jacó. Porque o povo de Lia era um povo politeísta. A gente tem descrições aqui de que Raquel e Lia serviam a outros deuses. Labão servia a outros deuses. E que é Jacó quem vai falar de Iavé para Lia. Iavé intervém na vida de Lia. E agora Lia, ela tem o coração diante de Deus. A ponto de que algo muda do terceiro para o quarto filho. E o que muda é dentro dela. Porque olha o que ela vai dizer quando o quarto filho nasce. Ela diz assim, esta vez vai ser diferente. Esta vez eu vou louvar ao Senhor. E o que Lia está fazendo ali na prática? Ela está reconhecendo a graça de Deus sobre a vida dela e usando o que Deus deu para ela, para quê? Para a glória de Deus. Ela está entregando aquilo tudo a Deus. Ela está olhando para o lugar certo, encontrando paz. Para mim, a paz é uma das coisas mais importantes para a gente enfrentar os desafios da nossa geração, os desafios da pandemia. Se eu mantenho os meus olhos em Deus, em Jesus, no meio da tempestade, eu vou ter paz, mesmo que as coisas que estejam acontecendo não sejam da forma como eu gosto, ou que eu gostaria que elas acontecessem. Veja que para enfrentar, eu acredito que a gente precisa da paz de Deus. E aí, eu gostaria de caminhar já para o encerramento com duas histórias, na verdade, uma aplicação, concluindo, e uma história a respeito dessa questão de olhar para o lugar certo. Eu gostaria muito que você guardasse isso no seu coração. Porque eu tenho certeza que talvez tenha pessoas aqui nessa noite que ninguém sabe, mas que carrega ali no coração angústias, complexos, dores, traumas, solidão. E é muito fácil cair na tentação de querer o aplauso das pessoas, querer a aprovação, querer o amor das pessoas. E é bom a gente se sentir amado. Mas a gente precisa ter o olhar no lugar certo. E sabe onde é o olhar no lugar certo? Quando Lia tem o último filho para a glória de Deus. Eu queria contar uma história para você, que é a história que conta sobre... Eu estive no ano passado tive o privilégio de ouvir uma pregação do reverendo Tim Keller, que esteve aqui no Brasil em 2019, num congresso do City to City, que foi realizado aqui no Mackenzie, em São Paulo. E o Tim Keller é um escritor assim, que me impressiona, eu gosto muito dos textos dele, inclusive um comentário dele sobre esse texto que me embasou alguns apontamentos aqui do que ele comenta sobre esse texto. Mas eu tive o privilégio de ouvir o Tim Keller aqui no ano passado, e o Tim Keller, ele fazendo uma exposição, ele fez várias exposições, mas uma das exposições ele conta uma história que é a que eu quero contar para vocês aqui agora, sobre a história da mamãe passarinho. Já ouviu a história da mamãe passarinho? Eu vou contar para vocês. Havia lá nos Estados Unidos uma fazenda onde tinha ali um grupo de árvores naquela fazenda que iriam ser derrubadas, um pequeno grupo de árvores que iam ser derrubadas, e como é típico lá nos Estados Unidos, o fazendeiro contratou um lenhador, típico lenhador americano, para fazer a derrubada daquelas árvores.
E o lenhador foi contratado, e lá vai ele para fazer lá a derrubada das árvores. Ele começa, então, o serviço dele de derrubar árvores, vai, começa derrubando árvores, muito rápido ele, o cara, a profissão dele é aquela, e ele está lá trabalhando naquela lida dele, quando ele vê uma coisa que chama a atenção dele, e ele para prestar atenção naquilo. Ele vê uma mamãe passarinho fazendo um ninho na copa de uma árvore. E por que chama atenção? Porque ele está vendo a mamãe passarinho construindo aquele ninho toda, né, dentro da sua rotina ali, fazendo um ninho. E o que chama a atenção do lenhador é que quando ele vê a mamãe passarinho fazendo um ninho, ele percebe uma coisa. Bem na árvore que a mamãe passarinho está fazendo um ninho, é uma das árvores que o lenhador vai derrubar. E aí o lenhador fica naquela questão, né? Como é que eu vou derrubar uma árvore que a mamãe passarinho está ali, né? Mas eu tenho que derrubar a árvore. E aí o que o lenhador tem a ideia? Fala assim, olha, eu vou balançar a estrutura da árvore para a mamãe passarinho voar. E ele faz isso. Pega o machado, vira para a parte de trás do machado, vai na base da árvore, começa a bater forte, abalando a árvore, começa a sacudir, de tal forma que a mamãe passarinho fica incomodada com aquilo, ela vai embora. E o lenhador fica feliz, né? Livrei a mamãe passarinho. Quando ele tá bem respirando que livrou a mamãe passarinho vai, pousa na outra árvore. E aí o lenhador pensa, puxa, livrei ela de uma árvore que vai cair, ela foi para outra árvore que vai cair. Bem, já comecei o trabalho de livrar a mamãe passarinho, vou eu atrás da mamãe passarinho. E aí o Tim Keller disse que isso aconteceu umas 5, 6 vezes. Ele indo atrás da mamãe passarinho, a mamãe passarinho indo para outra árvore. Indo para a mamãe passarinho, ela indo para outra árvore. Aí o Tim Keller pega e fala assim, gente, imagina pelo lado da mamãe passarinho. Ela pensou assim, mas o que eu fiz para esse ser aí? Por que ele está me perseguindo? Por que ele está fazendo isso comigo? Eu só quero construir o meu ninho. Eu só quero construir o meu ninho. Guarde essa frase. Bem, na última vez, lá pela 6ª, 7ª vez, o lenhador, mais uma vez, balançando a base de uma árvore que estava destinada a cair, a mamãe passarinho pega o seu ninho e voa. E o lenhador acompanha ela naquele voo, olhando para onde que ela vai dessa vez. E ela voa para o alto de uma rocha. E ela pousa no alto dessa rocha. E ela começa a fazer o seu ninho ali. E o lenhador cruza os braços, olha para aquela cena, respira e diz, agora sim. Agora ela está segura. Ninguém vai derrubar aquela rocha. Sabe que isso tem muito a ver com aquilo que eu gostaria de deixar de recado para vocês, de como enfrentar os desafios dessa vida, seja solteiro, casado, seja em pandemia ou fora de pandemia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Construa a sua história, a sua vida, a sua caminhada na rocha, que é Jesus Cristo. Porque se você está esperando felicidade em casamento, eu vou dizer uma coisa para você, isso é uma árvore que vai cair. Não que o seu casamento vai acabar, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que casamento não traz sentido à minha existência. O que traz sentido à minha existência é Jesus. Se você está esperando que o dinheiro ou a sua profissão vai trazer sentido para a sua existência, essa é uma árvore que vai cair. Se você está achando que os seus filhos, meu sonho é ter filho, isso vai trazer sentido para a sua existência, lembra de Lia. A angústia permaneceu. Se ter um carro, se ter diploma, se ter fama, se é isso que vai trazer alívio para a sua solidão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso são árvores que vão cair. Estão destinadas a cair. A beleza, o tempo, o dinheiro, tudo isso vai. Mas tem uma rocha que permanece para sempre. E quem construir a sua vida sobre a rocha, pode vir o que for, esse jamais será abalado. Porque nada destruirá a rocha eterna. E o nome da rocha é Jesus Cristo. Resumindo, meu querido jovem, solteiro ou não que está aqui nessa noite, sabe como enfrentar a solidão? Constrói a sua vida e o seu ninho sobre a rocha. Ele vai
cuidar do que você precisa. Só construa em cima da rocha, deixa Deus tomar a dianteira disso. E aí eu termino, como eu falei, um apontamento aqui, me chama a atenção o nome do último filho de Lia. Vocês viram lá como é que é o nome do último filho de Lia? Bem o nome do filho que ela tem na perspectiva de para louvar ao Senhor, o quarto filho, o nome dele é Judá. Eu sou fascinado com a sequência da história. Por quê? Porque bem o filho que Lia fala assim, este é para louvor do Senhor, da desprezada, da mulher que era solitária, da mulher que era sofrida, que era considerada feia, bem dela, do quarto filho dela, chamado Judá. Olha o que Deus faz. Judá se transforma num homem muito valente, temperamento forte, mas ele dá nome, ele é um ancestral que dá nome a uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Judá. Tem a tribo de Judá, tem a tribo de Benjamim, de Manassés, de Dan, mas dos filhos de Jacó, Judá dá nome a uma das tribos. E quando Jacó, lá no final do livro de Gênesis, está se despedindo, morrendo, e ele vai falar com seus filhos, ele diz assim, Judá, ele faz uma promessa a cada um dos filhos, ele fala assim, Judá, você é um homem valente, se tornou um homem valente, a sua herança vai ser grande, da sua descendência vai vir o cetro do trono. Ele já profetiza isso. Mas Jacó fala uma coisa para Judá, ele diz assim, Judá, filho de Lia, ele fala assim, Judá, você é tão valente que você e seus descendentes vão ser reconhecidos como os leõezinhos de Israel. Meu amigo, e a fama pega. Moisés vai fazer referência a isso, Davi vai fazer referência a isso, que os valentes de Judá eram considerados como leões, os leões da tribo de Judá. Todo mundo que nascia em Judá era chamado de leãozinho, porque era um leão. Legal, né? Judá, filho da desprezada. Mas em Belém, na plenitude dos tempos, numa manjedoura, nasce uma criança. E o nome dessa criança é Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo é de uma tribo de Israel. Ele é da tribo de Judá. Bem o descendente de quem? Da Lia, a desprezada. E sabe uma coisa que acontece com Jesus? Ele recebe vários nomes, mas um dos nomes e que vai ficar para a eternidade, Leão da tribo de Judá. Não subestime o que Deus pode fazer na sua história. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a desprezos, mesmo em meio a aflições, tribulações, mesmo em meio a lágrimas, complexos, confie em Deus. Olha para o lugar certo. Que a paz de Deus envolva o seu coração. Porque Ele pode fazer coisas grandiosas na sua história que você nem imagina. Apenas use quem você é e o que você tem e o que Deus te deu para louvor do Senhor. Senhor, é para o teu louvor. E Deus vai fazer isso. Algo que vai trazer respostas à sua solidão, às suas dificuldades, à sua jornada. Deus os abençoe. E é isso. Volta a palavra para o Joel. Se quiser que eu ore, o Joel ore também já encerrando. Você volta para você vai pedir para orar? O que você quer? Você quer que eu ore direto já? Nós vamos ouvir mais um louvor, irmão Alexandre. E logo após esse louvor, você pode orar para a gente encerrar, tá? Ok. E a gente já agradece a sua participação, tá, no nosso evento. Agradecemos também a participação do casal do louvor, né? Mateus e Flávia. E a todos os irmãos que estão aqui presentes, né? Que Deus possa abençoar suas vidas, né? E verdadeiramente aprendemos uma lição grandiosa através dessa palavra, né? Que Deus possa abençoar cada um, né? Que Deus possa permanecer na nossa vida. Então, vamos louvar a Deus. Mateus
Vamos aguardar o Matheus aqui, parece que a conexão está meia... Não, é o áudio que estava desligado mesmo. Melhorou? Tudo Melhorou? Melhorou? Ô, transmissão. Então, eu estava dizendo que esse cântico tem bem a ver com o que o reverendo disse. Deixa Deus tomar a dianteira, né? E ele nos diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. Vamos descansar nele e ele dirigirá as nossas vidas. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temos, porém, fim? Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração com o reverendo Alexandre, né? E logo mais estaremos encerrando. Agradecemos a todos, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá? Vamos orar. Amém. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de meditar na tua palavra nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E mais uma vez nessa noite o Senhor nos orientou. Pedimos a tua bênção sobre os irmãos da Igreja Presbiteriana Palmas Norte, a UPH que está encabeçando esse evento, todos os jovens da igreja, sejam jovens casados ou solteiros, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um na sua luta, no seu desafio, na sua jornada, e que a gente possa ter essa perspectiva de que encontramos paz quando a gente tem os olhos voltados para o Senhor. Seja a tua bênção sobre os teus filhos, abençoe o caminhar deles, ó Pai, e nos dê, ó Pai, um restante dia de descanso, de refrigério, um domingo abençoado, uma semana também abençoada. É a oração que fazemos a Ti, agradecidos por esses irmãos que aqui estiveram e estão nesse encontro virtual. Seja a tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Nós estamos também com a presença da Igreja Presbiteriana de Pedro Afonso, né? A irmã Joyce, a irmã Alice ali também, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Nós mandamos um aí para o pastor, tá? Que ele possa estar abençoando. Então, felicidades para vocês, que Deus abençoe. E a bebezinha. A bebezinha. Chegou. Elisa. 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 Linda, Tchau. Elisa. Parabéns aí, viu? Matheus, Flávia. Prazer conhecer Obrigada. vocês. Tchau, amém, pastor. Deus abençoe também. Tchau, gente. Tchau, Iraneide. Tchau, tchau. Tchau. A linda essa moça.